Bom dia a todos. Vamos fazer a leitura de preparação do ambiente do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 46. Vós, entretanto, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Reconhecer o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento do seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença, antes os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo, em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres na miséria do Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Nos encontramos mais uma vez online, para darmos início ao tratamento do P3F do primeiro sábado de agosto. E vamos assim aos preparativos, Então nós vamos procurando respirar profundamente por 3 vezes, relaxando o nosso corpo físico, nos unindo aos nossos mentores individuais, esquecendo as nossas preocupações diárias, e vamos nos unindo única e exclusivamente a este momento, onde respiramos profundamente por 3 vezes, respirando os fluidos benéficos, o hálito de Deus, retirando formas deletérias, tudo aquilo que nos faz mal, para recebermos neste momento o tratamento do P3F. E vamos então mentalizando da esquerda para a direita anéis intensamente brilhantes, passando pelo coronário um azul, em seguida cobrindo com o branco. No cardíaco um rosa, vindo de Maria de Nazaré.
nos trazendo muito amor. Expandimos e entrelaçamos nossas auras em fraternidade e amor para fazermos uma prece em conjunto e recebermos o passe espiritual. Agradecemos aos benfeitores espirituais que prepararam este ambiente em que nos recebem com muito amor e carinho. Agradecemos às equipes de segurança de Ricardo que fazem a proteção deste ambiente. As equipes de limpeza que cuidadosamente fazem toda a higienização. Agradecemos o cinturão e a cúpula de luz colocada que nos liga à espiritualidade maior. Mentalizamos um grande arco-íris vindo de nossa casa-mãe, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, até nós. Mentalizamos nossa casa expandindo intensa luz. Deus, nosso Criador e Pai Eterno, Jesus amado Mestre, ao iniciarmos agora os trabalhos de passes em favor de todos os nossos irmãos necessitados aqui presentes, que devem receber tratamentos, enviai os vossos trabalhadores espirituais, iluminados e bondosos, a fim de que realizem do lado espiritual os tratamentos nesses irmãos. Para isso, vos pedimos que sejam reunidos em nosso recinto os fluidos benéficos do Sol, das estrelas e de todo o universo. E também reúnam aqui as emanações fluídicas benéficas, renovadoras, curadoras, normalizadoras e fortificantes das plantas medicinais, Senhor. E que assim sejam formado um reduto fluídico em nosso meio, com teto fluídico por cima, paredes fluídicas benéficas aos lados, com portas e janelas, pisos embaixo e tudo o mais que for necessário, como reuniões fluídicas benéficas que se estendem em torno dos aplicadores de passes, para que possam captá-las e transmiti-las através de seus pensamentos e bons sentimentos, e por meio de suas mãos, nos tratamentos para a normalização e a cura dos necessitados. Senhor Jesus, com auxílio dos benfeitores espirituais, cujo orientador maior é Razim, equipes de Brogotá, Itaporã, Calípica, Bezerra de Menezes, Meimei, Maria de Nazaré e nosso venerável mentor desta casa, Lauro Machado, Mãe Joana e todas as fraternidades presentes. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Damos assim por aberto os trabalhos de hoje, com a prece a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem
sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante, o capítulo 6, Cristo Consolador. E desse capítulo nós vamos falar sobre o Consolador Prometido. Nesse capítulo, ele começa assim, vou ler para vocês. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vos conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador Prometido, na verdade, o que seria esse Consolador Prometido? Jesus, quando esteve na Terra, ele esteve presente aqui entre nós, ele tentou ensinar muitas coisas, em um curto período de tempo, A nossa vida é uma fração dentro da eternidade, é um cisco, E esse cisco, num período de vida de Jesus aqui na Terra, ele tentou ensinar a humanidade e ensinou muita coisa, e seus ensinamentos vêm até hoje. Ele tentou ensinar muita coisa, mas infelizmente os homens, as mulheres, os seres humanos não estavam preparados para essas informações, para tanta informação, tanto conhecimento. Os seres humanos, os espíritos, vêm evoluindo a eras, de geração a geração, de reencarnação em reencarnação, vem evoluindo e vai evoluindo. E naquela época a humanidade não estava preparada para tanto conhecimento, mas ainda assim, fazendo uso das parábolas, de vários tipos de exemplos, Jesus conseguiu ensinar muita coisa, E através dos pergaminhos, de tudo que foi escrito, que depois se transformou na Bíblia, nós temos o Evangelho agora segundo o Espiritismo para nos auxiliar também. Isso foi sendo reestudado, reinterpretado, conforme as pessoas vão adquirindo mais cultura, mais conhecimento, se volta nesses textos, lê ele de novo, interpreta novamente e vai aprendendo cada vez mais. Dá para entender a potência do ensinamento de Jesus, para conosco naquela época. Se até hoje nós ainda estamos tentando entender, imagina qual é a dificuldade das pessoas daquela época, nós mesmos em encarnações anteriores, vamos saber, para poder compreender tanto ensinamento. Então, por mais que Jesus tentou ensinar, muita gente não conseguiu aprender. E aí, por isso ele diz, que para guardar o que ele
os mandamentos dele daquela época, guardar isso, guardar como? Guardar dentro da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso sentimento, guardar todos esses ensinamentos e tentar segui-los o melhor possível, né? Não só o ensinamento de Jesus, né? Porque ele veio passar para nós a lição de Deus, né? Ele veio trazer até nós os ensinamentos de Deus. Então, se nós respeitarmos todo esse ensinamento, os mandamentos lá da época de Moisés, se nós respeitarmos tudo isso, quanto mais nós respeitarmos tudo isso, melhor será a qualidade de vida e espiritual que nós vamos levar aqui na Terra. Melhor serão os nossos ensinamentos, né? E quanto melhor nossos aprendizados, nossos ensinamentos, melhor será a nossa compreensão para tudo aquilo que Jesus tentou nos ensinar até hoje, né? E aí, o que vem ser esse Consolador prometido, no final das contas, né? Esse Consolador prometido nada mais é que o Espiritismo, né? O Espiritismo, ele é algo que não é palpável, né? Ele vai estar sempre com a gente, porque é o mundo espiritual, né? O Espiritismo, ele vem trazer para a gente o conhecimento do mundo espiritual. Ele vem trazer para a gente a certeza de que nada acaba, né? Aqui não é o fim, né? A nossa vida aqui na Terra é só uma parte, né? É uma parte de milhares, de infinitas partes, né? Que se passam aqui na Terra, se passam em outros planos, se passam de repente até em outros planetas, outras galáxias, vamos assim imaginar, né? E o Espiritismo vem trazer essa verdade para nós, que nosso aprendizado aqui, né, no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, é só uma parte para que a gente possa seguir em frente, né? E que tudo que nós estamos aprendendo aqui servirá para nós num outro plano, num outro local, numa outra vida, né? Então, ele traz base, o Espiritismo traz fundamento para a nossa fé, né? Ele torna a nossa fé inabalável, ele traz explicações para aquilo que não é palpável, né? O mundo espiritual, nós, tirando as pessoas que têm uma mediunidade avançada, né, que tem vários tipos de percepção, tudo, para muitos, a grande maioria, que tem às vezes uma simples intuição, não tem uma clarividência, né? Então, o mundo espiritual é totalmente intangível, né? Impalpável, você não teria certeza de nada. Então o Espiritismo vem te trazer uma série de relatos, uma série de estudos, e são estudos realizados durante anos, muitos anos, desde antes de Kardec, com muito cuidado, porque antes era muito discriminado, depois com a chegada de Kardec, com a codificação de diversos livros, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e outros, vem dando cada vez mais sentido para isso, até que hoje a gente tem a possibilidade de estudar diversos livros de diversos autores pelo mundo todo, né, e poder aprender cada vez mais sobre isso, e com esse aprendizado ter mais proveito da nossa estada aqui na Terra, né, na nossa vida, na nossa encarnação, conseguir aproveitar melhor isso no sentido moral, né, no sentido de evolução espiritual, tentando ir com quanto mais conhecimento a gente tem sobre isso, mais certeza a gente tem sobre esse ensinamento, quanto mais fundamento a gente encontra para cada uma das questões que a gente tem relacionadas ao mundo espiritual, melhor a gente segue automaticamente tudo aquilo que Jesus ensinou, o que Deus passou nos mandamentos de Moisés, né?
Então, automaticamente a gente vai aprendendo isso. No capítulo anterior, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz assim uma frase: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que sofre? O Espiritismo, que é o Consolador prometido, vem trazer explicações para esse tipo de questão. Ele explica para nós que o nosso sofrimento, a maior parte do nosso sofrimento, foi plantado por nós mesmos, em encarnações anteriores, ou em algo que nós fizemos nessa mesma encarnação. Eu posso estar sofrendo de um problema, uma dificuldade, né, um problema de saúde, hoje, por algo que eu fiz há dias atrás, alguns anos atrás. Não precisa ser necessariamente de uma encarnação anterior, né? Mas nós podemos levar uma vida totalmente regrada, dedicada a Deus, ao próximo, né, nessa encarnação, mas nós ainda assim temos uma pendência de algo que a gente precisa superar de uma encarnação anterior, né? Então, como é que eu poderia ter proveito de um sofrimento se eu não soubesse do porquê eu estou passando daquilo? Seria mais ou menos aquela história do pai dar uma palmada no filho, mas não dá uma explicação. O filho às vezes não sabe nem por que está tomando aquela palmada, né? Tá tomando uns petelecos na orelha por causa de algo errado que ele fez, mas ele só tomou a chinelada e não sabe o porquê daquilo, né? Ele não sabe porquê, ele não está aprendendo nada, né? Então o Espiritismo, ele é a palmada do pai com a explicação do porquê você está tomando aquela palmada, né? E com isso, a ideia é que eu, você, todos nós consigamos aprender com tudo isso, né? A cada sofrimento que a gente passa, seja ele direto em nós, seja físico, seja moral, seja com algum ente querido, algum amigo querido que a gente tenha, que esteja passando por uma dificuldade, seja lá qual for, e a gente esteja acompanhando também, faz parte esse tipo também de sofrimento. Não quer dizer que tem que ser exatamente com a gente, mas a gente acaba sofrendo por aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta também, né? E tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E o Espiritismo, então, ele vem trazer esse complemento, né? Ele vem trazer a explicação do Pai, né? Só que imagina que naquela época lá atrás, na época de Cristo na Terra, nós éramos criancinhas, né? Então imagina que você tem uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, e você dá não vai dar uns peteleco, né? Mas você põe de castigo, você dá uma bronca, né? Mas não explica o que é, ou você até explica o que é, você explica o que é para a criança, né? 3 aninhos, 4 aninhos, você explica. Ele escuta, ele sabe que tem alguma coisa errada, né? A criancinha sabe que tem alguma coisa errada, mas não... que 5 minutos está fazendo de novo, porque ele escutou, mas não compreendeu. Por quê? Por que não compreendeu? Porque não tinha maturidade suficiente para aquilo, né? Aquele ser ainda não estava preparado para absorver esse conhecimento, né? Então seria mais ou menos isso. Imagina que naquela época nós éramos criancinhas, né? Moralmente falando, nós éramos comparado ao nosso intelecto hoje. Podemos dizer que nós, nesse sentido, né? E sempre existiu pessoas muito inteligentes, né? Mas no modo geral nós éramos criancinhas naquela época, moralmente falando. Hoje vamos dizer que nós somos talvez um adolescente, né? E sei lá, daqui quantos anos ou milênios a gente podemos dizer que somos moralmente, em relação ao plano espiritual, adultos, né? Espiritualmente, moralmente, para compreender as lições mais completas de Deus, né?
Então, todo aquele ensinamento que Jesus deu para nós na Terra, na sua época de estadia aqui, enquanto andava entre nós, não foi totalmente absorvido naquela época, porque nós éramos intelectualmente pouco evoluído, né? Hoje, nós lendo e relendo tudo aquilo, conseguimos compreender muito mais. Temos a aceitação do Espiritismo pelo mundo, temos o respeito das pessoas que seguem outras religiões, nós respeitamos quem segue as outras religiões, e que é uma coisa que não acontecia antigamente, né? Isso era muito discriminado. Então o Espiritismo chegou na hora certa. Ele chegou quando as pessoas estão preparadas para rever tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Tudo aquilo que Deus tentou passar para nós naquela época, né? Hoje que nós estamos conseguindo pegar e aprender isso, né? Então, a moral principal da história é que nós não devemos deixar de evoluir nunca, não devemos deixar de estudar nunca, devemos estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre estudando, e a cada degrauzinho que nós vamos subindo, a cada nível de intelecto que nós vamos agregando, nós vamos compreendendo melhor tudo aquilo que Deus explicou para nós, tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem diversos ensinamentos que o Espírito da Verdade, que é Jesus, passou no ato lá da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritas, né? Tem diversas verdades, ensinamentos que só hoje nós estamos compreendendo. Muitos a gente pode achar que compreendeu, mas talvez a gente vai realmente interpretar isso daqui a alguns anos, ou sabe-se lá quando. Podemos descobrir que por tanto tempo nós estávamos equivocados, mas com um intelecto mais amadurecido, uma evolução da moral do espírito, da nossa alma, nós vamos conseguir interpretar melhor, e tudo isso vai fortalecer a gente aqui e no plano espiritual. É um aprendizado constante, é gostoso, porque cada vez que nós aprendemos, a gente se sente mais livre, a gente se sente mais capaz, se sente mais próximo de Deus, sente aquela felicidade de ter agradado o Pai, né? Eu acho que o sentimento maior de quando a gente vai compreendendo tudo isso, tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está na Bíblia, é como se a gente tivesse acabado de aprender uma lição do Pai e sentisse feliz, né? Aquele orgulho bom, né? Aquele orgulho de satisfação, de dever cumprido, né? De ter agradado o Pai, né? Então é maravilhoso poder ter o conhecimento para poder entender o que Deus está tentando dizer para nós. Então esse é o recado de hoje. A lição que Deus nos passa aqui é que o Consolador prometido, o Espiritismo, está aí. Hoje todos nós temos capacidade de interpretar o que está escrito nesses livros, cada um do seu modo, na sua velocidade, mas o importante é estar sempre estudando em grupo. Nós fazemos os nossos cursos nas casas espíritas. No próprio Lauro Machado existem os treinamentos, né? Tem os grupos de discussão. Hoje em dia nós temos a internet que facilita muito estudo, grupos de discussão pela internet. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu levo essa dificuldade para os amigos, e os amigos discutem comigo, me ajudam a interpretar e entender melhor. Hoje a facilidade é muito grande para aprender as coisas, né? E para aprender o que Deus tenta passar para nós, né? Sempre tem um irmão mais evoluído que a gente, tem milhares, bilhões, trilhões de irmãos mais evoluídos do que a gente, né? Então
não custa a gente buscar apoio desses irmãos, né? Mas tentar também caminhar com as próprias pernas, tentar entender, ler um pouco, né? E aos poucos vai se criando essa satisfação, essa alegria para com Deus, né? E é isso aí. Um grande abraço a todos, estudem bastante, aproveite o nosso Consolador prometido para a sua evolução, para a nossa evolução, para auxiliar a evolução daqueles que vocês amam. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima. Uma ótima semana para todos, bons pensamentos, bons fluidos para todos. Até logo. Então vamos nesse momento fazer a fluidificação das águas. Mentalizamos um sol, iluminando uma grande cachoeira coberta de um arco-íris com muitas luzes, fluidos benéficos das plantas medicinais, trazidos pelos benfeitores espirituais que serão colocados nessas águas, com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando na saúde física e espiritual de todos. E que a espiritualidade também leve esses mesmos fluidos para as caixas d'água das escolas, dos hospitais, para os lares de todas as instituições necessárias. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos elevando o pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e desejamos assim, Senhor, muita paz, muito amor, muita luz e harmonia. Todos os nomes que se encontram na caixinha azul, que seja derramado bênção de paz, de saúde, de equilíbrio, que Jesus abençoe a todos conforme as suas necessidades e abençoe também todos os nomes que estão sendo pelo site, que seja derramado bênção de paz, de amor, de saúde, de luz e de harmonia. Que Jesus abençoe a todos, Senhor, que todo encontre a paz, o amor, a fé, a esperança e a perseverança. E graças a Deus. Vamos elevando o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, e rogando a eles por todos os desencarnados que estão com os seus nomes no site do Lauro Machado. Vamos vibrando por todas as pessoas que desencarnaram com esse vírus e de outras formas também. Que eles possam ser acolhidos no plano espiritual com muito amor, muito carinho, pelo plano espiritual. Que eles possam aceitar a ajuda e acompanhar nossos irmãos do plano maior para um hospital, depois para uma escola e depois até trabalhar para ajudar os outros irmãos que aqui ficaram. Vamos rogando principalmente por todos que morreram sentindo a culpa por algo que fizeram e não tiveram tempo ou o orgulho não deixou de pedir perdão. Vamos rogando por esses, que eles possam se libertar desta culpa, que eles possam se arrepender e aceitar o desencarne como uma forma de libertação. E vamos fazendo uma vibração para esses irmãos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Vamos todos manter a sintonia, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade que nos dá de trabalho. E vamos vibrando pela casa, vamos vibrando por todos os trabalhadores, vamos vibrando por toda a vizinhança da casa, vamos vibrando pelas pessoas que estão sofrendo nos hospitais, tanto as vítimas de pandemia, quanto aquelas que estão com outros males. Vamos vibrando pela família dessas pessoas que estão sofrendo. Vamos vibrando também pelos prisioneiros, pela família dos prisioneiros. Vamos vibrando por aqueles que estão desabrigados, que estão nas ruas, passando frio. Vamos vibrando por todos aqueles que estão sofrendo. Vamos vibrando, graças a Deus, pela casa que dá assistência a essas pessoas. Vamos vibrando pelos trabalhadores que trabalham na área da caridade. Vamos vibrando a todos. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos agradecer ao plano espiritual que assistiu a todos nós, irmãos, à distância de nossa casa, a qual foi enviado todos os mensageiros espirituais para levar os medicamentos a cada lar, a cada irmãozinho, restaurando a saúde física e espiritual. Agradecemos com muito amor e carinho todas as fluidificação de todas as águas em todos os lares, colocados ali medicamentos necessários a todos os nossos irmãos para o seu fortalecimento. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos a Francisco de Assis, agradecemos a legião de espíritos, médicos, paramédicos do plano espiritual que nos assistiu. Agradecemos o contato desses nossos irmãos através da internet, trazendo sempre no seu coração aquela certeza, fé, esperança na ajuda divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecemos a todos os colaboradores da nossa casa, sintonizando conosco, participando dessas vibrações junto conosco. E assim, queridos e amados irmãos, nós vamos encerrando essa iluminada tarefa da assistência espiritual do P3F desse mês. Agradecendo a Jesus, a Lauro Machado, a Mãe Joana, todas as nossas atividades que vão iniciar esse mês, pedindo a Jesus a sua sagrada e divina proteção. E assim nós dizemos: Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.
E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os mentores da nossa casa, de Lauro Machado, Mãe Joana, nós damos por encerrado os trabalhos do dia de hoje. Graças a Deus.